Olá, hoje você vai conhecer um projeto que mistura a prática esportiva com a atividade literária. O programa Terceiro Setor está no ar e eu vou conversar com o pessoal do projeto Vida Judô de Montemor. Com a gente aqui o professor Davi Leandro, ele é o idealizador do Geladeira Literária. Manuel Esperidião de Oliveira Lima, ele é o vice-presidente da CBLJ, a Confederação Brasileira das Ligas de Judô. E também com a gente aqui é Soraya André, ela é judoca campeã pan-americana. E eu vou começar aqui conversando com o Davi. Davi, eu falei que você é o idealizador do Geladeira Literária, mas também do projeto Judô de Montemor, é isso, né? Conta pra gente como é que começou esse projeto, como é que você teve essa ideia. Olá, tudo bem com você? Bom, eu sou professor de judô e nós temos esse projeto socioeducativo que atende lá o município de Montemor e mais 2 cidades vizinhas. E daí tem uma longa história com relação à Geladeira Literária, que surgiu da necessidade de tentar ampliar o conhecimento das nossas crianças, participantes do projeto, porque a gente percebeu que eles estavam com dificuldade na leitura, na sua grade curricular normal, e também depois de uma reunião com os meus pais, colaboradores do projeto, nós somos em 30 pessoas, fazem parte da coordenação, e nesta reunião nós estávamos buscando uma ferramenta que pudesse ocupar mais o tempo livre das pessoas. Aí surgiu a ideia do Geladeira Literária. Ah, então quer dizer que projeto é Vida de Montemor. O nome Montemor é da cidade. Onde é que fica Montemor? Eu sei, mas quem está nos assistindo não sabe. Aliás, lá não se fala Montemor, né? Fala Montemor, né? Isso que eu saiba. Eu estou certo ou não? Isso. É uma cidade aqui do nosso interior, do estado de São Paulo, né? Perto de Campinas, Perto né? de Campinas, é a cidade de referência, né? Uhum. Uma cidade de 50 mil habitantes, muito acolhedora. É interior, para quem gosta de tranquilidade, de paz. Anhanguera, Bandeirantes, vai parar lá Sim, em Montemor. Vai parar em Montemor. Montemor. E o Manuel Lima, ele é o vice-presidente da CBLJ, que é a Confederação Brasileira de Ligas de Judô. É isso, né? Exatamente. Mas você não é de Montemor, Manuel? Não, eu moro em Santa Isabel. Ah, que é do outro lado, né? Aí é Dutra. Na Via Dutra, depois de tá. Arujá, Guarulhos, Arujá, Santa Isabel. Eu estou falando essas referências a partir da capital paulista, né? Ou seja, Montemor para o lado de Campinas, aí as rodovias Anhanguera e Bandeirantes, e você está do outro lado aqui, saída pela Dutra, Isso. Guarulhos, Arujá, depois vem Arujá. Santa Isabel, Jacareí. Santa Isabel. E como é que você conheceu esse projeto? Quem que conheceu quem para fazer essa conexão? O judô ele une muitas pessoas, né? Faz muita amizade no judô. E através do judô eu conheci o professor Davi, como conheci várias pessoas também empenhadas no judô. Vocês então têm foi um super através grupo do de judô. WhatsApp, é isso não, né? Mas a turma às vezes se reúne, né? Nós temos um grupo grande. Ah, Facebook, essas coisas tem. Facebook. Que legal. Tá. Quer dizer que se o pessoal entrar agora lá, vai lá no Facebook, colocar lá, a própria confederação deve ter alguma coisa Sim, lá. só colocar www.cblj.com.br, vai encontrar. Se por acaso não encontrar, vai no Google, coloca Bota lá lá. CBLJ Judô. Que é a confederação. Como é que está organizado o judô? Ele tem a federação, a confederação tem ligas. Porque às vezes o pai e a mãe estão assistindo e falam, eu quero que meu filho participe e não sabe como, né, o caminho. No nosso caso, é uma confederação, então ela reúne federações. E as federações reúnem as ligas, né? Então seriam ligas municipais, federações estaduais e a confederação abrangendo todo esse universo. Né? Então, quando vai ter uma disputa para uma Olimpíada, por exemplo, é por meio das ligas. É isso? Sim, com qualquer ranking, né? Você vai fazer um ranking através de pequenos campeonatos municipais, vai ranqueando para o estadual e chega no ranking que você pode ser chamado para uma Olimpíada. Qual é que é a importância do judô nas atividades esportivas do Brasil? Olha, o judô, pelo que me consta, é o segundo esporte mais praticado, perdendo apenas para o futebol. É, né? Ele só Muita não é gente muito não divulgado, sabe, né? Não, mas a gente está aqui para isso, para divulgar e contar a história também da Soraya, porque a Soraya, você tem uma história muito interessante. E olha, eu vou até já aproveitar para mostrar o livro dela enquanto a Soraya se apresenta. Eu tenho um pouco do currículo dela aqui, mas eu quero que você conte a sua história. Eu vou primeiro falar o currículo dela aqui, ó.
porque é muito rico. Ó, a Soraya é atleta olímpica, disputou 2 Olimpíadas, Seul 88 e Barcelona 92. Primeira brasileira a conquistar uma medalha de ouro. Depois eu falo do resto do seu currículo aí. Mas fala para mim dessa história, como é que você conheceu o judô, de onde você é, para incentivar a garotada aí para participar. Vou ter que falar rápido, porque tudo isso eu registrei no livro. Pode falar. Sim, tá o vou livro aqui. falar rápido, o livro é minha biografia. E o judô, para mim, foi um instrumento mesmo para me tirar da marginalidade, de onde eu nasci. Nasci aqui em São Paulo, numa comunidade. E um dia eu sonhei que eu podia fazer judô. Comecei a fazer na época que era proibido para mulheres. Você nasceu na Casa Verde, aqui Nasci na capital Casa paulista. Verde, na capital Zona paulista, Norte. numa comunidade. Como expliquei, hoje comunidade é um nome lindo para dar para uma coisa feia, chamada favela. Entendi. Mas ali, olhando para aquele lugar, as pessoas não diziam que dali só ia sair marginais, prostitutas, porque era mesmo essa sina que esperavam. E aí um dia eu sonhei que podia fazer judô, foi numa brincadeira mesmo, né? Eu não conhecia, né? Nunca tinha visto, era proibido para mulheres, né? Tinha até uma lei. Proibido para mulheres? Essa lei Uma dizia lei? Uma lei, um decreto-lei proibindo mulheres de fazer. Mas por quê? Falar, não, mulher não pode praticar judô. Sim, a lei, ela justificava que a mulher, ela tinha nascido para gerar, para ter filhos, e se ela fizesse um esporte de contato, ia ser prejudicial à saúde, à integridade da mulher. Evoluímos então, tinha uma bem, lei. hein? Eu acredito, parece que sim, parece que sim, né? acredito que E hoje sim. tem muita mulher no judô, né? Tem muita mulher, e nós evoluímos sim. Estou falando que parece que sim, mas evoluímos tanto. A lei, o decreto-lei caiu, nós fomos para os primeiros campeonatos femininos, né, que foi primeira Olimpíada, primeiro Mundial. E aí o judô foi crescendo muito e muitas adeptas mulheres, né? Hoje eu tenho equipes, né, que tem mais mulheres, né, em aula. Então, às vezes eu falo, meu Deus, eu estou dando aula só para mulheres. E mulher é competitiva, dá medo, né? Muito Uma olha para competitiva. outra assim... Na verdade, eu não sei nem se mulher é competitiva, Jeremias, ou se é uma lenda ou alguma coisa que impõe. Nós somos cooperativas. Quando nós entendermos, né, que nós podemos estar juntas, aí eu acredito que o Brasil, não só o esporte, vai melhorar muito. Mas serve como defesa pessoal também, o judô? Assim, você está na calada da noite, assim, o judô ajuda uma mulher? Não Ajuda, tem a parte de defesa pessoal específica, mas eu acredito que a maior defesa é se manter calmo, se manter no autocontrole e não reagir. É a maior defesa. A maior defesa que um judoca pode ter é se autocontrolar e realmente entregar o que um marginal, um bandido está pedindo, do que ele reagir. Eu acredito nisso, né? Agora, então, o valor do judô ele é muito mais para a vida do que de um estado, talvez, de espírito, de ser mais controlado, inclusive na escola, tudo. Acho que é essa... Ele tem uma filosofia muito linda, né? Que é o progresso e prosperidade mútua, é você aprender que o teu progresso está ligado ao progresso do seu companheiro, do teu país. Eu acho que judô, ele pode ser uma filosofia, ele é uma filosofia de vida. E eu acredito que se todas as pessoas aprendessem judô, aqui no Brasil, o Brasil seria muito diferente. Pela filosofia, então o outro é mais importante, eu tenho que respeitar. Quando eu cumprimento, eu falo por favor para a pessoa treinar. Então, por favor, me empreste teu corpo, que é o que você tem de mais precioso, para que eu possa evoluir junto com você. Então, no treinamento, as pessoas não vão machucar, não vão querer, porque ela precisa do outro. Até porque o Manuel estava me falando que exatamente isso, né, Manuel? Sim. Antes, porque assim, se você machucar o seu colega ali que está treinando com você, amanhã você vai treinar com quem, né? Não tem com quem treinar. Então, o judoca ele preserva muito a integridade física do colega que está treinando e a dele. Né? Justamente por isso, né? Para você machucar, quem que vai treinar com você amanhã? Exatamente. E você que nos acompanha, ou seja, pelas redes sociais ou pela TV Alesp, eu tenho certeza que às vezes a pessoa está nos assistindo e fala assim, mas e aí, eu tenho uma comunidade aqui, é possível formar um grupo? Como é que quem está pensando em participar de alguma forma, que caminhos você tem? Fala um pouco da sua experiência, Davi, porque às vezes é difícil, não é? Tem que ter um local, tem que ter o kimono, né? Quem quer começar a participar faz o quê? Geralmente, o ideal que nós podemos aconselhar é, primeiro, quebrar um pouquinho esse mito que existe dos pais acharem que a criança, ao entrar num esporte de luta, ela vai se tornar mais violenta. É completamente o oposto. A criança vai canalizar a sua energia, né? Então, nós vamos... a prática do judô,
ela envolve uma parte da pedagogia, uma parte da psicologia. Então, o professor tem que ser habilitado para isso, né? Tem que ter conhecimento. Então, o ideal é que procure um local que tenha seriedade, que tenha uma história, tente conhecer o histórico do professor, do profissional, porque você está entregando o seu filho ali para ter aulas, né? Mas o judô é muito bacana, esse trabalho feito com as crianças. E de onde vem essa respeitabilidade que a gente vê entre esses esportistas? O judô parece que tem muito disso, né? De, assim, a questão da hierarquia, do cumprimento, né? E até falava aqui um pouco da gente começar o programa, que assim, muita gente, por conta da ditadura militar, ficou assim um pouco em relação à hierarquia, fala assim, mas hierarquia é um negócio meio chato, mas é necessário, o judô tem isso, e por que isso é importante? Explica pra gente, se respeita essa hierarquia. Acaba se tornando uma questão cultural. Isso está intrínseco na prática do judô, né? Então, para se praticar, para se aprender o judô, ele vai ter que aprender e conviver com boas maneiras, vai ter que aprender e conviver com respeito ao colega, com respeito ao local de treinamento, né? Então, isso acaba se tornando, com o tempo, algo natural. E o bacana disso tudo é que ele acaba levando isso, não só ele usa isso na prática do judô, mas isso transcende para a sua vida também. Ele acaba usando isso no seu exterior, na sua vida. Mas na cadeia hierárquica, dentro do judô ou fora do judô, quem tem um nível que está acima, ele tem só poder ou ele tem responsabilidades também? Muito mais responsabilidade do que poder. Do que poder? Sim. É porque às vezes a gente olha e fala assim, aquele lá é o bacanão, mas eu quero ver, né? Mas ele acaba tendo mais responsabilidade, porque ele tem responsabilidade pelos outros? Sim. Há nesse grau de hierarquia, quanto maior a graduação, maior é o ponto de referência que ele se torna com relação aos novos adeptos. Isso é muito legal. E falando em referência, vocês são, porque fala rapidamente para mim, porque tem as faixas. Como é que é? Faixa branca é o iniciante. Iniciante. Isso. Aí passa para a faixa cinza, faixa bordô, faixa azul, amarela, laranja, verde, roxa, marrom e preta. Geralmente isso demora quanto tempo? Uns 9 anos, mais 9 ou menos. anos? 7, E vocês 9 aqui anos. são, depois da faixa, a última faixa é a preta. Não, continua. Aí vem o quê? Isso. Aí o faixa preta é chamado de Dan. Então chama faixa preta primeiro Dan. Aí tem o primeiro Dan, segundo Dan, Vocês aqui terceiro. são que Dan? Nós Vocês estão somos acima do Dan já. Sexto grau. Eu sou Sexto sexto grau. Dan faixa coral. Ou seja, vai até a faixa preta, todas essas faixas. Depois tem o Dan, primeiro, segundo, Depois, isso, até terceiro. o quinto. Até o Aí, quinto Dan. isso, é E depois preta. tem outro grau Depois a faixa é coral. Ela tem um pedacinho vermelho e um pedacinho branco. e você é coral. Já Sexto passou. grau faixa coral. E o Manuel também já Sim, sou 7º grau. 7º grau. E a Soraya, Também, sexto. 6º grau. Que legal. Então, assim, hoje vocês são professores, podem dar aula, estão totalmente envolvidos com o judô, né, Soraya? Você também é. Também. E você hoje, o que você faz? Hoje. Eu trabalho na Prefeitura de Santo André. Ah. Lá eu tenho 40 horas, então 20 horas eu trabalho com iniciação, com crianças e adolescentes, e outras 20 horas eu trabalho na preparação psicológica de atletas. Você é psicóloga, Sou né? psicóloga também, sou formada em educação física e sou psicóloga. Então dá uma dica aí pra gente, por que o esporte é bom pra cabeça das crianças que estão ali com muita energia no corpo e às vezes sem direcionamento? Justamente por isso, porque ele vai canalizar a energia dele de uma maneira positiva. Os pais devem agradecer muito. Professor, então, né? Agradecem demais. Agradece? Então, o esporte é muito importante. Porque assim, a criança está ali, para nós chega todo tipo de criança. Se a criança é muito parada, vai fazer judô porque é muito parada. Se a criança é muito elétrica, vai fazer judô porque é muito elétrica. E o judô dá conta mesmo, porque ali ela vai ter que regular isso, né? Que legal. Se O ela que é mais muito paradinho dá uma acelerada e o que é muito acelerado Sim, também consegue entrar. dá uma equilibrada. É muito interessante. Então, as outras 20 horas, eu trabalho com as equipes, com a preparação psicológica, aí não é só judô. Trabalhei um tempo só com atletas do judô, com a psicologia, mas hoje trabalho com judô, com basquetebol, com voleibol, fazendo essa preparação psicológica mesmo, porque eles são sobre estresse, né? Mas para Competição montar um estressante. grupo, por exemplo, de judô, precisa do kimono, precisa de um local, não é tão simples assim, né? Depende, a gente conhece alguns projetos, foi até o projeto que me apresentou para o Davi, que as pessoas fazem 100. Dá para iniciar 100, mas depois ela vai precisar do uniforme. Porque, como é que fala? É um esporte, o judô é um esporte de contato, né? Você tem que segurar na roupa, né? Sim, mas assim, para começar, dependendo do
do nível, né, de onde o judô está inserido, às vezes eles não têm, pelo menos os alunos que eu dou aula, eles não têm, num primeiro momento, o valor para pagar esse judogi, mas eles começam. Eles iniciam sem e depois eles ou conseguem, ou por doação, ou o próprio pai, a mãe. Como eu trabalho na comunidade, às vezes o pai e a mãe, ele compra um maço de cigarro a menos para poder investir na roupa do filho, né? Que legal, hein? Aliás, o Manuel estava me falando que teve um pessoal que fez com saco de... Como é que chama? Saco de farinha. De farinha, porque é aquele saco grosso, né? Nós chegaram Quando a gente quer dar um jeito, né? Muito carentes, e nós estávamos... Que as pessoas, quando não treinam mais, acabam doando seus kimonos e a gente distribui para as crianças. Que legal. Mas eu cheguei um momento que eu pedi para as padarias darem sacos de farinha e uma cunhada minha fazia o kimoninho e a criança treinava assim, e tudo bem, sem problema. Entendi. A gente está falando do projeto Vida Judô, do programa Terceiro Setor, e a gente está trazendo o pessoal aqui, já reuniu boa parte do estado de São Paulo, porque é Montemor, que é perto de Campinas, Santa Isabel, que é perto de São Paulo, Guarulhos, enfim, e a própria capital paulista com a Soraya. Mas eu vou voltar aqui com o Davi, que o Davi é o idealizador desse projeto. Antes de entrar na geladeira literária, vamos falar mais sobre o projeto. Hoje o projeto está em que cidades? Quantas pessoas tem? Hoje nós temos aproximadamente 90 alunos matriculados. Em Montemor. A base do projeto é na cidade de Montemor. E ele tem mais um segundo polo na cidade de Elias Fausto e um terceiro polo na cidade de Hortolândia. São cidades assim... Hortolândia, depois da emancipação de Sumaré, eu conheço um pouco a região ali, ela evoluiu bastante. Mas Montemor não tem uma arrecadação muito grande, né? Tem uma comunidade, hoje a gente fala vulnerável socialmente, tem isso, né? E vocês atendem essa comunidade? Sim, acho que isso infelizmente, o país todo passa por isso, né? Nós temos algumas comunidades, algumas crianças que ainda não têm acesso à prática esportiva, à prática cultural, né? Existe realmente essa falha. E às vezes um campinho de futebol, às vezes é mais fácil. Às vezes coloca 2 tênis ali, uma bola qualquer e joga. Agora para o judô, já precisa, como eu falei, né? Às vezes dá para treinar ao ar livre, é mais complicado, né? Precisa ser um ambiente fechado. Olha, eu acredito que já até vem sendo feito algum trabalho de iniciação com relação à experimentação do judô à vontade, sem aquela responsabilidade do judô de ter o uniforme, o judogi e tal. Mas para prática mesmo efetiva, tem que ter o material adequado, os tatames, né, o judogi. Eles fazem muito bem feitinho. Eu vou mostrar um pouquinho aqui no nosso video wall. Enquanto isso, vocês comentam um pouquinho. Esse aqui é o símbolo. Vamos passar para a próxima? Esse é o símbolo do projeto. E aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho das fotos, que aí o pessoal pode... Dá para parar um pouquinho essa daí? Vamos ver. Olha só. Essa é a nossa criançada. O que eles estão segurando aí? Então, a nossa preocupação lá foi que eles entendessem do que eles estavam aprendendo. Então, nós criamos um material didático, que é uma apostila de judô, e nessa apostila tem a história do judô, quem foi o fundador do judô, que foi o Sensei Jigoro Kano, tem as datas de fundação do judô, ensinam a contar em japonês de 1 até 10. E eu tô vendo que é misto, né? Tem meninas, tem mais meninos, mas tem meninas também. Meninas. Pode observar também que alguns têm o judogi, outros não têm. A maioria hoje, graças a Deus... O judogi é o que a gente conhece como kimono. A maioria já tem, mas ainda tem alguns que não tem. Olha lá. E como é que é o cotidiano? Eles vão para lá e fica aqui uma hora e meia, 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. Legal. E aí, o feedback vamos para o próximo, isso aí também é lá na... Isso, durante a aula. Esse é um momento da aula que eu chamo de bate-papo. Então, antes da gente encerrar a aula, a gente senta... vocês conversam com eles ali. Isso, a gente vai conversar sobre o cotidiano deles, Davi. Como foi na escola, como que tá as notas, como que tá o comportamento em casa, se eu posso ligar lá e perguntar para a mãe. Eita, aí o bicho então, pegou, tem esse feedback, né? Agora me diz uma coisa, aí tá a turminha assim, tem sempre tem que ter o tatame para cair, não pode cair, o equipamento de... E essas coisinhas de rosas então, aí, vermelhas são o que no meio? Eu trabalho muito com a pedagogia do jogo. Então, o judô, ele tá alicerçado na prática oriental, né? Então, ele tem pela cultura dele aquela coisa antiga, oriental e tal. Então, nós tentamos introduzir um pouquinho no judô a questão da pedagogia do jogo. Então, as crianças
fazem atividade física de uma maneira mais divertida. Ah, Então, você sabe que eu vi um projeto de uma escola que, assim, tudo tem atividade física. Então, assim, começa que não é, eles não sentam um atrás do outro numa filinha indiana, não. É sempre em círculo e a professora chega, cada um que respondeu certo, sei lá, dá um pulo. Respondeu errado, faz um outro sinal. Tudo tem que movimentar o corpo, né? Bacana. Então, e ali vocês aproveitam esse momento para... treinou, se divertiu, e aí, com o movimento, por exemplo, ali com o jogo, eles já vão tendo outros ensinamentos, depois faz uma roda, é bem interessante, né? Isso. E aí você percebeu que essa turminha aí, alguns tinham uma certa deficiência também na área da literatura, precisava Exato. ler mais, precisava Isso. ter um Então, vocabulário esse melhor. momento, por exemplo, que ficou aqui no telão, é o momento que eles estavam fazendo uma oração, Ah, tá. que é o encerramento da aula. E, geralmente, eu pego algum texto, alguma coisa interessante que eu acho e peço para um dos alunos ler, fazer uma leitura para toda a classe, para toda a sala. E eu percebi que eles estavam com dificuldade de ler. De ler, Daí, né? na hora de ler, dava uma gaguejada, uma enroscada. Eu falei, nossa, aí comecei a pesquisar isso, conversar com eles e tal, Que interessante. tentando incentivá-los a isso. Uhum. E num momento, nós tivemos uma reunião com os nossos pais de alunos, né? Estavam ali aproximadamente 60 pessoas reunidas nesse momento, e tinha acabado de acontecer aquele advento lá da questão de Suzano, que invadiram a escola Oh, e mataram algumas pessoas e tal. E daí nós fomos... todos estavam meio chocados com aquela... E eram jovens, né? E daí a gente começou a refletir, enquanto comunidade, enquanto sociedade, de que maneira a gente podia influenciar de forma positiva a nossa comunidade, de que maneira, o que causou aquilo, né? O que oportunizou aquela questão de canalizar a energia para o mal, né? Que permitia de ceifar a vida de outras pessoas. E daí nós chegamos num denominador comum de que faltava incentivo para a leitura, que a leitura seria essa ferramenta que a gente estava buscando para ocupar o tempo livre. Olha, que legal. E daí a gente começou a pensar como é que nós iríamos disponibilizar esses livros. Daí eu pesquisei nas redes sociais e achei um programa que usava geladeiras para armazenar os livros. Só que pegava geladeira comum, não modificava nada a ela, encostava num canto e fazia de armário. Aí nós resolvemos customizar as geladeiras, então elas são personalizadas. Nessas fotos você mandou alguma pra gente? Tem algumas Então ele fotos vai aí. passar e a hora que chegar a gente para na geladeira para mostrar um pouquinho, porque isso é impressionante. E quem é que customiza? Você tem parceria? Como é que vocês se mantêm? Os próprios pais de alunos. Ah, os pais, os alunos Todos dão voluntários. Então é tipo, eu entendi. É um mutirão lá. Ah, que Desmonta legal. toda a geladeira. Olha lá, essa é uma geladeira. Olha como ela Vamos fica, ó. parar um pouquinho. E pintaram de preto ela. Todas elas são pretas, fosco. Daí vem um adesivo falando, sejam bem-vindos, todas as obras literárias. Que estão neste espaço são para você. Essa foi a Isso. maneira que encontramos para incentivar a Estivar a leitura e leitura e ampliar a ampliar. cultura popular. Boa leitura. Aí ele abre a geladeira, Tá cheio de livros. tá cheia de livros. Isso. Cada Olha que geladeira, legal. ela comporta mais ou menos de 250 a 300 obras literárias. É impressionante, né, Manuel? Porque é uma metáfora, porque a geladeira a gente abre para pegar o alimento e esse é o Sim. alimento, sei lá, da alma, do espírito, do intelecto, né? Com Chega ali e certeza pega um livro. fizeram uma boa ligação aí. Muito do legal, né? Alimentar aí o conhecimento e a própria alma através dos livros. Você conhece esse projeto aqui lá em Santa Isabel? Ainda não tem. Não temos ainda. O Davi é o pioneiro, né? Uhum. E talvez a gente consiga expandir, mas a princípio... Lá em Santa Isabel você faz um trabalho que teve o apoio da prefeitura, é isso? Sim, por várias gestões de prefeitos, nós começamos um trabalho lá há quase 30 anos, né? E Muda a gestão, você vai lá, bate na porta e fala, bato ó, na tem meu porta, projeto digo, aqui. tem um projeto com as crianças. Ah, tá. E essa gestão, a prefeita Fábia Porto, ela nos apoia. Inclusive foi feita uma licitação para a escolha de qual entidade iria tocar o judô. E nós acabamos ganhando a licitação. E hoje o judô é praticado no ginásio de esportes de Santa Isabel. E as crianças que praticam são mais de 100. São mais de 100 participantes. As crianças não pagam nada, é totalmente gratuito. E só a prefeitura que dá uma ajuda de custo para um professor tocar ali o projeto. Entendi. Essa foto que a gente está mostrando agora, Davi, ela é dentro de alguma unidade de vocês, não? Exatamente. As geladeiras, nós temos uma parceria com o Sejusc, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cidadania, que é do Tribunal de Justiça. E o Sejusc, então, abriu as portas
através do magistrado, né, do juiz de direito, e as geladeiras estão instaladas dentro do fórum da cidade, uma no fórum de Montemor e uma na sala do Sejusc de Elias Fausto. Que é um local de grande... tem uma circulação muito grande de pessoas ali. E precisa devolver o livro? Como é que é o projeto? Não, ele pode levar, se ele quiser devolver, ele devolve. Se ele mesmo quiser passar para outra pessoa, pode. Não há necessidade, obrigatoriedade de devolução. Certo. O que a gente pede, assim, é que a pessoa tenha um cuidado, que não jogue fora, né? Certo. Mas se quiser passar para outra pessoa, geralmente as pessoas ficam tocadas com o projeto e acabam devolvendo, até fazendo doações, Levando inclusive. outro, né? Isso. Não tem geladeira que fica muito cheia? Beleza, hein? Por incrível que pareça, não. A gente está tendo que abastecer Ah, direto é? as geladeiras. Galera. O pessoal está levando mesmo. Então precisa livro fazer a para ler. campanha, gente. Você pegar o livro no projeto lá dele de Montemor, você põe de volta o livro lá, poxa, que é legal. Mas é um projeto bem interessante, né, Soraya? Você chegou a ver de perto esse projeto? Vi de perto, eu É? conheci o projeto, me apaixonei pelo projeto, porque eu vi que a educação, né, ela tem que ser integral, não dá para pegar o menino só ensinar judô. Então, como ele é corpo, alma e espírito, ele tem que ser alimentado nessas 3 dimensões. E eu me apaixonei pela geladeira literária, eu sou apaixonada Então eu pelo... vou para um rápido intervalo, eu vou perguntar Então para a vai. Soraya, depois do intervalo, o que ela acha de levar a geladeira também, já que ela tem um projeto voltado ao judô em Santo André, o que ela acha de levar esse também para lá. Eu volto já já. Lá o programa Terceiro Setor está de volta conversando com os colegas do projeto Vida Judô de Montemor. Eu vou voltar com o Davi. Ô, Davi, você já está nessa, vamos dizer, nessa briga não, nesse esporte há quanto tempo? Eu estou fazendo 35 anos que eu pratico judô. 35 anos. Isso. E você, o que o judô te trouxe como experiência de vida e como transformação na vida das pessoas? O que faz acreditar que funciona, que dá certo, é a minha própria experiência de vida também. Eu iniciei num projeto social na cidade de Americana. Aliás, esse projeto existe até hoje, né? Conheço, Americana, como é que chama? Você lembra o nome? É a Associação de Judô Nakashima. Associação de Judô Nakashima. Era um projeto social e você fazia parte. Isso. Mas você não era de Montemor? Não, eu nasci em Americana. Ah, eu morava você nasceu lá. em Americana, Isso, olha depois que que eu legal. migrei para Montemor. Providencial, né? Pois é. Porque estava precisando de alguém em Montemor. E aí, como é que foi? Então, eu iniciei nesse projeto, garotinho, né? Por indicação médica, inclusive. E daí eu me identifiquei com a modalidade judô e isso começou a abrir portas para mim, né? No sentido de melhorou na escola, melhorou no meu comportamento, melhorou na minha disciplina, no meu relacionamento familiar. E eu escutava isso o tempo todo, eu falei, nossa, né, foi importante para mim. E o que a gente mais gosta no esporte, eu tenho que confessar aqui, que são as viagens. É apaixonante viajar, é muito legal. Mas aí vocês viajavam porque a sua turma não é o objetivo, mas pode sair dali um expoente que vai disputar numa liga, não pode? Então, a competição, ela é uma vertente. É apenas uma. Então, tem várias atividades que são inseridas. A troca de faixa, e que ele pode, inclusive, almejar um dia se tornar faixa preta, a participar de um campeonato, certo. Um passeio educativo, enfim. Então, mas a parte que eu, enquanto judoca, enquanto aluno, garoto, né, gostava muito de viajar. E participar deste projeto oportunizou com que eu conhecesse, além de cidades da região, inclusive outros estados do Brasil e outros países também. Lá nesse projeto, lá em Americana? Isso, onde eu iniciei. E você chegou, então você disputava por uma liga? Lá eu disputava pela Associação Nakashima, que era vinculada a uma entidade, a outra Entendi. entidade. É como você falou, tem várias vertentes, né? Você pode se tornar um expoente, de um esportista e viajar para outros países. Você foi para que país? Eu fui para o Chile, fui para a Argentina, América do Sul, fui em todos já. Isso. Entendi. Mais de 15 e você países. pode usar para a sua vida, porque assim, quem de vocês que é professor de educação física? A Soraya. A Soraya. Ô, Soraya, porque quando a gente faz
um exercício qualquer, a gente libera um hormônio que eu não lembro qual que é, talvez você se lembre qual que é. Endorfina. A endorfina, por exemplo, é um deles, né? E o que a endorfina faz com a gente assim no dia a dia? Por exemplo, pratiquei de manhã. O que ela vai, que tipo de alteração ela pode... Bem a grosso modo, ela vai Grosso deixar modo. você mais zen, mais zen, mais sossegado, tranquilo. mais centrado na hora de fazer um mais projeto, centrado, mais, sim. Mais dá centrado. um prazer, assim. Dá um prazer e ela vai também diminuir um pouquinho a ansiedade, estresse. Entendi. Aí você vai ficar mais concentrado, mais centrado. Isso para criança é maravilhoso, né? Porque eles têm muita energia, Substitui precisa a sempre... Ritalina, não precisa de tanta Ritalina, né? É verdade. Você sabe que hoje em dia tem campanhas, inclusive, contra essa supermedicação contra a criança. É claro que há casos que é preciso o medicamento, mas assim, o que você diria? Você viu casos, por exemplo, isso é a pergunta para vocês, de hoje se fala muito no tal da como é que é superatividade? Os hiperativos, né? O esporte e o judô em especial dá conta de melhorar um pouco? Você sabe que, na verdade, não é hiperativo, né? As crianças são crianças. Eu acho que esse conceito de ser criança, a criança não pode mais brincar. Então, o que seu filho tem? Ele corre demais. Que bom que ele corre demais. Né? Ele é criança, ele tem que brincar. Então, hoje, todo mundo é hiperativo. As crianças hiperativas são diagnosticadas com transtorno de hiperatividade, mas não são. Elas são crianças. Então, acho que é o olhar que precisa ser mudado, né? Modificado. Você estava falando de aprendizagem. Então, hoje... amarra uma criança e ela tem que aprender ali e tem todas as inteligências a serem desenvolvidas. Então ela é um corpo que aprende. Então ela não é um cérebro que vai aprender, é um corpo e o corpo é tudo. A gente brinca, né, Manuel? O Manuel sabe que ele é militar, chegou, é tenente da reforma, né? Sim. E tem muita disciplina, né? Só que a disciplina, ela tem que ter a disciplina e tem que ter o prazer também, né? Porque como ela está falando, você bota uma criança numa cadeira e tem que ficar ali X horas para fazer uma coisa que ela não gosta, começa a pinicar as costas, começa a dar um negócio que tem vontade de sair correndo também, né? É verdade. Aí a atividade entra para física para dar um equilíbrio. A disciplina do judô, ela é diferente da disciplina militar, rígida, de continência, de sentido. Ela é uma autodisciplina. A criança, ela se disciplina naturalmente, sem que se imponha regras por ela. Só na prática do judô, devido a todas as modalidades que tem. Por exemplo, o kimono do judô é sempre colocado com a parte esquerda em cima da parte direita. É uma regra que a criança segue. A faixa é sempre amarrada da mesma maneira. Para ir para o tatame, tem que estar de chinelinho. Entrou, tem que fazer reverência. Então, praticando o judô, seguindo essa filosofia oriental, ela se disciplina. Mas se disciplina, eu queria diferenciar a disciplina consciente da disciplina militar. Tá? Não é que é imposto ali, é uma coisa natural que acontece com o judô. E a disciplina que proporciona a boa convivência, inclusive no próprio esporte, né? Porque o momento certo, o respeito pelo adversário, enfim. Eu até substituiria um pouco a palavra disciplina pela palavra respeito. Respeito ao seu colega, respeito ao professor, respeito ao local que você está treinando, a limpeza do local. É uma disciplina respeitosa. Ela vai se disciplinar, mas respeitando as pessoas. É diferente de uma imposição militar, né? Sentido, ordinário, marcha, é bem diferente. É uma coisa consciente e natural no judô. Que provavelmente vai servir para a vida toda. Você, Manuel, é da Confederação da Confederação Brasileira das Ligas de Judô. Sim. Me fala das competições, como é que a gente está. Bom, é uma entidade nacional, então nós temos campeonatos estaduais e ranqueiam para o Campeonato Brasileiro. Eu até gostaria de pedir às pessoas que quiserem participar da federação, entrar em contato através do site. E nós teremos agora no mês de novembro, na cidade de Santa Isabel, aqui pertinho aqui de Guarulhos, o Campeonato Brasileiro. O ano passado ele aconteceu em Minas Gerais, na cidade de Três Corações, e lá nós reunimos 600 atletas de 18 estados. E esperamos que agora em novembro consigamos aumentar o número de atletas, e a responsabilidade toda é minha, porque eu chamei o campeonato para a minha cidade, mas nós temos o apoio da Prefeitura Municipal. Mas como é que se desenvolve o campeonato? No mês de novembro de 2019, você vai ter uma competição que já vai chamar os atletas de outras cidades também, não? Não, de outros estados. De vários estados? De vários estados. Então, por exemplo, o Davi, Montemor, Elias Fausto,
e Hortolândia vão disputar por São Paulo. E aí é o mês todo? Não, o campeonato Algum fim de semana? Um fim de semana? Um fim de semana. Ah, tá. Nós fazemos, neste caso agora, será no sábado, né? Porque dia 15 é feriado nacional, as pessoas podem vir de outros estados, viajar, fazem a pesagem, dormem na cidade, e no dia 16, que é o sábado, o dia inteiro de competições, e aí no domingo o pessoal pode retornar para seus estados, porque muita gente trabalha segunda-feira. Quem não tem interesse em disputar, assim, numa liga, mas dá para conciliar a molecada, o estudo e o judô? Porque, e de repente, até participar de competição. Eu não quero ser um campeão, né? Um esportista profissional, mas eu quero sempre praticar. O pessoal costuma fazer isso? Sim, o judô ele é aberto a toda pessoa que queira praticar, dos 7 aos 60, 70 anos. E o medo, porque tem mãe que tem medo, fala, meu filho vai levar aqueles tombos lá, porque vocês gostam de derrubar os outros o tempo todo que eu já vi. Eu vou contar uma experiência para você. Como é que chama aquele que você pega? Isso aí, Posseu Enag. Poço Enag. E dá-lhe Poço Enag, uma, duas, eu já vi mas tem um jeito certinho de cair, né? Não, primeira coisa que se ensina no judô é a queda. E eu, como professor, eu já vi, acredito que a Soraya e o Davi também já viram, criança chegar no tatame assim, pôr a mãozinha e apertar para ver se o tatame é fofinho. É mole. Aí olha para a mãe e faz assim. Não é, não. Mas a primeira coisa que se ensina é a técnica correta de queda. A maneira que ele vai cair e não vai se machucar, não vai quebrar um braço. Esse tipo de queda, ele acaba servindo para a vida toda. Mas a gente que olha fica confuso, porque assim, você olha e fala, se bater o braço é perigoso. Mas aí você estava me falando que tem que cair de costa, mas de costa também... Ele usa todo o corpo como se fosse uma peça só. Entendeu? Então a perna, quadril e braços, eles vão amortecer a queda em si. Eles batem tudo juntos e aí dissipa aquela energia. Mas dá tempo, na hora que eu sou levado, eu tenho a técnica de me jogar? Totalmente. Inclusive, alguns acidentes que acontecem de bicicleta, até motocicleta, o judoca ele consegue se safar, porque ele faz os rolamentos e evita de bater quinas, evita de bater cabeça, cotovelo, eu já vi isso ombro. Já ouvi dizer isso, principalmente motociclista, né? Mas não é deixar o corpo mole, né? É uma técnica mesmo. É a técnica que você vai tornar o seu corpo uma espécie de uma roda. Você gira e você não bate as partes então, o seu braço ele tem que ficar para dentro. Ele vai passar por dentro, você vai fazer praticamente um círculo, começando do mínimo, passando aqui pelo ombro e girar em torno disso. Então eu vou cair aqui e vou girando. Vai fazer um rolamento. Você rola... Mas tem que treinar, não dá para rolar na primeira vez não, Não, né? tem que treinar. E é bom que comece cedo. Né? É bom que comece quando criança, porque depois de uma certa idade fica mais difícil. Aliás, tem gente que, eu não sei, vocês são professores de educação física que me corrigem. Eu já vi um vídeo na internet que quanto mais você consegue alcançar a mão no chão, eles falam que é a sua idade, né? Se for só até a canela, meu amigo, é uns 70 para cima, né? Porque tem a idade física e a idade biológica, não tem isso? Tem, eles medem hoje, né? Mas aí não é só o tanto que é a gordura corporal e tudo mais, né? Mas é bom que deixa a turminha bem ativa. Mas só para fechar, então, esse capítulo da competição. Em Santa Isabel, no mês de novembro, em Minas foram 600 atletas participantes. Sim. Na cidade, eu me lembro que na cidade que eu morei, em Sumaré, que é perto de Montemor, quando tinha um evento esportivo foi construído o centro esportivo, aquilo parava a cidade. Era um evento maravilhoso. Infelizmente, eu não sei se tem ocorrido na mesma intensidade, mas era uma coisa grandiosa. Naquele tempo, como é que era? Os Jogos Olímpicos intermunicipais. Aquilo parava a cidade, era maravilhoso. Todas as escolas iam, e se não ia para participar, ia para assistir. Era um acontecimento, né? Precisa ter mais, né, Manuel? Precisa. O Estado, ele promove essa competição. Inclusive, agora, amanhã, estou saindo com uma equipe de Santa Isabel, na cidade de São Sebastião. Acontecerão os Jogos Regionais do Estado, da Secretaria de Estado. Jogos Regionais, isso mesmo. A Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo patrocina os Jogos Regionais. Então, a nossa região toda vai se reunir lá. Nós vamos com uma equipe de cerca de 20 atletas para competirmos
a nível estadual. Legal. Eu me lembro que uma vez teve... Eu entrevistei um dos campeões de judô do Brasil, mas foi numa Olimpíada antiga. E ele... o bicho era parrudo, viu, Soraya? Não é? Come muito porque gasta muita energia? Quem será que era? Bom, come muito porque come muito mas mesmo, né? Porque também Sim. gasta muita caloria, né? Sim. Mas é tudo regradinho, né? O atleta tem que ser sim, tudo, atleta tem que ter uma disciplina, né? Vocês estavam falando de disciplina, eu comecei a pensar que é uma questão conceitual, né? Disciplina. Então ele tem que ter uma disciplina para ele comer direito, dormir as horas que ele tem que dormir, porque ele quer um resultado, né? Então é um investimento, é um custo-benefício. E, Caio, a rotina é boa, né? Porque, assim, se você tiver uma boa rotina, levantar no mesmo horário, dormir no mesmo horário, praticar atividade naquele horário, o seu corpo se acostuma e você não fica desregrado, né? Agora, se você... Pessoal, para criança, isso é maravilhoso. Acho que as mães devem agradecer muito. Treina, meu filho, treina 3 horas por dia. Cara, que você for mandar você dormir, você já vai direto, Por isso que né? eu gosto muito de um versículo que diz, ensina a criança o caminho que deve andar, né? E depois, quando ela for adulta, ela não vai se afastar desse caminho. Então, ensinando a criança, né, os princípios do judô. Que o judô é disciplina no sentido mesmo do seu dia a dia. Tudo que você quer aprender, você acaba repetindo, assim como um golpe, né? Se eu quero aprender a amar, por exemplo, eu vou filosofar, eu vou ter que repetir, eu vou ter que praticar isso no meu dia a dia. Então, se você, a gente pega um método, um sistema, que é a repetição, você respeitar o mais graduado, respeitar os mais velhos, né? Coisa que a nossa sociedade já está perdendo. Hoje, as pessoas mais velhas são descartadas. E no judô tem isso, né? Eu gosto da tradução de sensei, que é nascido antes. Então, ele é nascido antes porque ele é mais velho. Então, eu vou respeitar o sensei. E coisas que na nossa cultura está se perdendo um pouco, né? E você, na sua família, você falou que quando você tinha o quê? 11 anos, você falou, não, eu quero aprender judô numa época que mulher era proibida, né? Era proibido para mulheres, era... Para mim, eu falo que foi mesmo uma inspiração do alto. Hoje eu compreendo assim, a compreensão que eu tive. Eu nunca tinha visto judô na minha vida, não sabia nem o que era. Mas você levou isso como... Porque para você chegar a ser campeã, você foi campeã, até dei um pouquinho aqui do seu currículo, lembra para mim, você foi campeã em 2 categorias. Fui Pan-Americana, fui Sul-Americana, brasileira. Campeã brasileira várias vezes, campeã paulista. Você pegou isso como um desafio? Falou, já que a mulher não pode, agora eu vou até o fim. Um pouco, as duas coisas. Como a minha mãe, ela não queria que eu fizesse, né? Meu pai queria, porque ele tentou fazer boxe, não conseguiu, ele queria muito que eu fizesse, minha mãe não. Então, foi muito desafiador, porque a minha mãe falou, não, isso não é para mulher. Mas não só essa motivação, eu tive uma outra motivação, eu consegui ver um caminho. O Sensei Davi estava falando agora, né? Então, quando eu vi que eu podia ser reconhecida ou ser uma pessoa, porque ali na favela você é um monte de ninguém, né? E, então eu conseguia, eu ia ali naquele espaço onde eu conseguia... sou judoca, né? Então, o que você diria hoje para quem está nos assistindo, que está numa comunidade, numa favela e fala, não, aqui não tem um campo de futebol, não tem um lugar que a gente pode se reunir, mas eu tenho vontade, eu quero praticar esporte, eu quero fazer o judô. O que você diria tanto para os jovens quanto os pais? Se reúne, junta, se organiza. Busca, procura, tem professores, né? Aquela receita que o Sensei Davi acabou de falar. Quero fazer, onde é que tem? Tem muitos polos, né? De judô gratuito. Na cidade de São Paulo eu sei que tem, Santo André tem, Montemor tem. Então, se eu quero, né, vamos buscar. Aliás, alguém comentou aqui, um pouco antes, Manuel, acho que também, do Escola da Família. E, por exemplo, o Escola da Família, ele tem atividades no final de semana e é um projeto do governo do Estado de São Paulo no qual as pessoas ganham uma bolsa, salvo engano, integral e elas, de acordo com o estudo que elas vão desenvolver sobre, por exemplo, biologia, ela faz um projeto e aí no sábado ou no domingo ela vai lá e dá uma atividade nas escolas estaduais e aí isso é muito capilar, entra no estado todo. A sua ideia é que isso seja mais incentivado, é isso, Davi? Isso. A gente fica estudando maneiras, né, de como eu posso ampliar esse atendimento, né? Uma vez que a gente já constatou que ele é muito importante na vida das crianças, dos jovens, né? E o programa Escola da Família seria uma ideia bem legal. Uma assim, ideia que já tem o esporte e de repente os próprios pais podem falar, não, será que a gente consegue pôr o judô aqui? E fala com a direção da escola, né? E aí, claro que esse é um programa que ele é todo regrado, tem todas as definições pelas delegacias regionais de ensino, mas nada impede que o pai e a mãe cheguem lá e falem,
vi o programa, gostei do judô, tem como a gente colocar? Isso, Né? é um Aí começo. arruma alguém da comunidade e começa o trabalho. Porque às vezes a gente fica só focado no futebol e o judô ele tem assim, essa questão da disciplina, e como o Manuel nos falou, não é uma disciplina militar, é uma disciplina que se aprende com o dia a dia e assim melhora tudo a comunidade. Cê tem exemplo assim de envolvimento de pais, de mães que acaba se aproximando também, né? Sim, nós temos muito próximo, né, do nosso trabalho questões em que a família toda treina. Ah, é? Entra irmãos, tios, pai, sabe? Então acaba a família treinando, né? Aham. Então isso é muito legal. E é importante evidenciar a questão do quanto é importante se investir no esporte, né? Porque quando você investe diretamente no esporte, indiretamente você está investindo em outras áreas, né? Como segurança pública, como cultura, como saúde e como educação, inclusive, né? Uma vez que abre esse leque de opções, né? É indireto, mas a gente, às vezes, talvez é difícil de quantificar, né? Mas a gente tem países que têm uma cultura, por exemplo, Estados Unidos, não os pais querem muito que os filhos pratiquem esporte, porque lá na faculdade sempre é um diferencial Bolsa. e você ganha bolsas, né? Bolsa. Porque é um incentivo muito específico, né? Não é à toa, né? Então, até porque lá, geralmente, o pai tem que economizar para pagar, porque muitas vezes são pagas. Então, pega uma universidade boa, mas tem que pagar, e é caro. E aí, poxa, for um praticante de esporte. Tanto que quando o cara se destaca no esporte, o pessoal já pega ele, né? Porque daí faz... Você tem algum exemplo, assim, de alguém que você fala, pô, esse garoto aqui conseguiu se destacar? E acho que são muitos, né? Sim, são vários. Felizmente, são de vários. meninas também. Sim, bastante. Quem está nos assistindo, quer acompanhar o projeto, quer fazer alguma coisa, em Montemor é o projeto Vida Judô Montemor. Bota no Google, tem alguma coisa? Se jogar lá, deve ter alguma... Não, daqui a alguns dias a gente vai estar criando a nossa página oficial, daí vai estar disponível lá. Então, Clicou Judô Montemor ou Geladeira Literária. Quem nos acompanha na rede social, então corre lá, porque quem estiver assistindo a gente pela TV ou pelo YouTube vai poder acompanhar uma página nas redes sociais, Instagram, Isso, nas redes sociais, isso. Facebook, exato. etc. Isso. E pela federação, a pessoa pode colocar também no campo de busca lá CBLJ, Confederação Brasileira das Ligas de Judô. Coloca lá. O que vai achar lá? Vai achar o calendário de atividades. As entidades nos estados. Nós estamos em 18 estados da federação. Uhum. E vai ter todas as informações de onde ele poderá buscar para treinar o judô. Novembro agora tem uma super atividade. Vai ser no ginásio? Vai ser no ginásio municipal de Santa Isabel. Ginásio que já tem a data definida? Sim, é 15. O campeonato em si é dia 16. 16 de novembro sábado, de 2019. 2019. E aí, mais ou menos nessa época, todo ano tem... Todo ano em novembro temos o brasileiro. Aí vai para outro estado. Vai para outro estado. O ano passado foi Minas Gerais. Pô, então tem que aproveitar, né? Porque esse é o evento do estado de São Paulo. estado. Que vai ser em Santa Isabel. Nós vamos sediar. Ah, tá. Não é municipal, não. Vem gente de outros estados participar. Vem de outros estados. É bom porque, é o que até do Pará. Até do Pará. O Davi falou que adorava viajar. Então, de repente, vai lá no estádio municipal de Santa Isabel. Sim, estádio municipal. Participa, vê, conhece a turma. Acaba criando um grupo de amizade, o Sarai, Aliás, assim? eu falo que as minhas principais medalhas são os amigos que o judô me deu. Eu estou no esporte há 43 anos e eu tenho amigos dessa Agora, eu época. fico impressionado, porque assim, a gente sabe que o atleta, às vezes a gente está acostumado a ver na TV, na hora que ele levanta a medalha, fala, nossa, esse cara ganha dinheiro, esse cara é um vencedor, não sei o que lá. Mas vai ver a realidade de muitos atletas no Brasil, eles pegam ônibus às vezes eles vêm de outras cidades para uma cidade onde tem um polo que lhe dá mais atendimento. Eu já vi, por exemplo, pessoas que vieram até do Rio de Janeiro para São Paulo, porque aqui tem centros de excelência e a pessoa, às vezes, tem onde morar e consegue melhores condições para treinar. Mas para chegar um atleta da seleção brasileira, como você chegou, não é fácil. Só que depois que chega, ganha a medalha, o corpo tem um tempo também, né? E para quem depende do corpo, você conseguiu, acho que, superar muitas etapas que você conta nesse livro aqui, Japô Negra, até quero que você explique por que o Japô, e conseguiu fazer psicologia, conseguiu ser concursada. Sim, sim. Concursada. E por que é o Japô Negra? Então, eu te falei, quando eu comecei era proibido para mulheres,
E quando eu entrei na academia só tinha japonesas. Ah, E aí elas me chamavam de japonegra. japonegra. Aí foi um apelido que na hora era um bullying, né? Era um Porque bullying. elas me chamavam de japonegra, mas elas achavam muito diferente tudo, né? A minha cor, o meu cabelo. E elas achavam muito engraçado tudo aquilo, cabelo enrolado. E me chamavam de japonegra. E esse foi o apelido que elas me davam. No começo, bem na minha infância, eu não gostava muito. Mas é o título do meu livro hoje, o apelido que virou meu título de livro. Legal. Eu não Hoje. sei se dá para mostrar aqui um pouquinho, mas é da Bueno Editora. Para quem quer adquirir o livro, como é que faz? Me liga, me manda um WhatsApp, deposita. Se colocar o eu seu mesma nome, vendo. se colocar o seu nome lá, Soraya André, o pessoal vai achar? Coloca Soraya André Judô, deve No achar, Google porque aparece muita coisa. Aparece entender a sua inclusive meu história. telefone, mas eu posso deixar também, porque você dedicou eu a sua mãe vendo. aqui, que tá aparecendo agora. Minha mãe, Neide de finada, Jesus. faleceu em 2014. Aham. E aí eu conto um pouquinho do princípio. Esse era um presidente da Confederação. Paulo Vanderlei Teixeira, presidente da Confederação foi Brasileira de presidente Judô. da Confederação Brasileira. E esse legal. Eugênio Madeira foi secretário de esportes aqui há Aham. um tempo. Ele fez o prefácio no meu livro, né? Legal. Um amigo, irmão. E Aí- outras pessoas aí que nos... A infância, início da carreira, os primeiros campeonatos, o sonho olímpico torna-se realidade. O golpe fatal. Qual que foi o golpe fatal? O golpe fatal foi o golpe que eu tomei da confederação, porque eu fui excluída da seleção, porque eu comecei a descobrir algumas coisas dos bastidores. E aí você conta isso aqui no livro. Conto isso no livro, falo como que eu saí da seleção. Eu não tomei golpe de ninguém, não foi seletiva. Entendi. Foi golpe dos próprios dirigentes, porque não era mais interessante para o... Resiliência. Resiliência, para quem não sabe, é quando você, já que a gente está falando de esporte, você aperta a bola e quando você volta, a bola está do mesmo jeitinho que ela Exato. estava. Ou seja, a capacidade da gente De você resistir. levar um golpe E voltar, cair e levantar. levantou. Aliás, no judô, para cair E não só aprender... cair nesse sentido, cair no sentido mesmo quando são os obstáculos, quando Aham. é proibido, quando todo mundo diz que não vai dar certo, que não é de mulher. E aí falo também no pós, né? Você falou de atleta que fica rico, aí eu conto que depois que eu fui cortada, eu fui parar num hospital psiquiátrico, quase enlouqueci. E aí eu dei a volta por cima, né? E a gente Que legal. conseguiu Tem, voltar. tem tudo aqui. Resiliência, fé entre o caminho suave, sobre a autora. O programa está chegando ao final, mas eu vou passar a palavra rapidinho aqui para o Manuel, depois para o Davi, para ele encerrar. Manuel, muito obrigado pela sua presença da Confederação Brasileira das Ligas de Judô, né? Sim. Ainda pratica um pouquinho de judô, né? Mas dá aulas. Dou aulas. É que vocês também já estão num nível também que os alunos procuram. Hoje nós formamos os faixas pretas. Ah, vocês formam os faixas Damos pretas. os cursos específicos para a formação dos faixas pretas. Aham. E hoje nós graduamos novos professores. Né? Já para pegar um garoto de 18 anos para lutar não dá mais não. Davi, suas palavras finais. Muito obrigado pela sua presença. Vende o seu peixe aí, o seu judô, porque, olha, a gente está aqui para divulgar o máximo e venha quantas vezes quiser para falar desses projetos que são legais. Então, o nosso projeto está lá de portas abertas, né? Montemor e região, Elias Fausto, Hortolândia, quem quiser participar. O que tem de bom para Montemor? A pessoa já faz um passeio lá também, assim, é um lugar... Tem bastante pesqueiros lá. viu? Pesqueiro? É. Quem quiser, é verdade, Área pesqueiro rural, tem tem bastante. bastante pesqueiro. Já vai fazer uma pescaria e já vai lá visitar. Tranquilo, vai nos conhecer. Tem atividade sábado, domingo? Não, mais na semana mesmo, Tem né? de sábado também. Ah, tem sábado Tem. também? E quem Fi- quiser doar livros lá na região, né, pra gente. O pro- Geladeiras também. O local físico fica no centro ou fica em bairro? Fica no bairro. No bairro, que bairro Isso, que é? bairro São Clemente. Bairro São Clemente Em em Montemor. Montemor. Estão Isso. indo para Montemor. Ou você que nos assiste é de Hortolândia, Elias Fausto, né? E vai lá ajudar o Davi, porque o trabalho dele é muito legal. Hoje vocês sobrevivem como? Tem doação? Como funciona? Então, Os pais que ajudam. Isso, eu tenho uma subvenção do Tribunal de Justiça através de uma verba, né, que a gente Ah, que recebe, uma legal. parceria. E eu sou professor de uma escola da rede pública, da rede particular. Particular. Isso. Entendi. E aí mas você dedica a sua vida a isso, Ao pelo projeto. que eu O vejo, projeto né? lá é minha vida. Agora, para quem quiser desenvolver isso em qualquer parte do estado de São Paulo, precisa ter uma liderança como você, né? Porque sem um líder também não consegue fazer muita coisa. Tem que ter alguém que gosta Mas dá para conciliar. Você é professor e ainda consegue tocar o projeto. Isso. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Bom, o programa está chegando ao fim. A gente conversou aqui com o representante e colegas também que são ligados ao judô, da Judô Vida, Isso. de Montemor,
que é uma cidade perto de Campinas, é um projeto bem legal, tem a geladeira literária e que eles querem... A ideia que eu dei aqui para que vocês fizessem uma franquia de geladeira literária, espalhasse geladeira por todo lugar aí, porque precisa muito. Muito obrigado pela sua presença. O programa Terceiro Setor fica por aqui. Até a próxima.